Era um momento nacional muito difícil, nós estávamos em pleno AI-5, a partir de 74. Havia pouco trânsito entre as pessoas naquele período e era necessário que alguns indivíduos tomassem determinadas atitudes frente à questão racial, sem envolver muito os outros, no sentido de não colocar os outros em situação de perigo. Avançar no momento de grande perigo e recuar no momento em que os outros pudessem agir. Onde está, no fundo da terra, no amálgama da terra, o sangue dele e o sangue dos palmarinhos e parte do sangue que corre em todas as nossas veias. Nós estamos aqui com a Beatriz Nascimento, pessoa que todos nós sabemos dentro da comunidade negra de um modo geral, e eu a qualifico como uma das pessoas mais importantes dentro dessa atualidade a nível de movimento negro. E, no entanto, ao mesmo tempo, é uma coisa triste, porque Beatriz, ela, de repente, a nova geração de militantes do movimento não tem conhecimento do valor do trabalho que ela já desenvolveu a nível de movimento negro no Brasil. E uma coisa importante é deixar aqui bem nítido, é que Beatriz foi uma pessoa que lutou só. Ela sempre foi uma pessoa que brigou sozinha, sem apoio de instituições, sem apoio de institutos, dessas coisas todas que hoje aí estão existindo. E, no entanto, quando essas entidades foram criadas, quando essas entidades tomaram corpo e essas entidades hoje chegam às ruas, em nenhum momento se vê falar no nome de Beatriz Nascimento. E essa entrevista é mais assim uma questão da gente trazer a Beatriz de novo para o movimento. Não quer dizer com isso que ela não está no movimento, que ela se afastou, não. O que eu quero dizer é que, de repente, a gente tem que colocar a Beatriz no lugar que ela sempre esteve, dentro do movimento, e trazer para essa nova geração o que representa Beatriz do Nascimento a nível de cultura brasileira. Então, Beatriz, a minha pergunta inicial é o seguinte: por que você não está, a nível pessoal, enganjada dentro dessa luta atual do movimento? Como você disse, eu participei do movimento negro no seu início, né? Quer dizer, na sua advance. E aquele momento era um momento que era necessário pessoas como eu, como Eduardo de Oliveira. Era um momento muito difícil, um momento nacional muito difícil. Nós estávamos, você se lembra disso, em pleno AI-5, a partir de 74. Havia pouco trânsito entre as pessoas naquele período e era necessário que alguns indivíduos tomassem determinadas atitudes frente à questão racial, sem envolver muito os outros, no sentido de não colocar os outros em situação de perigo, porque nós vivíamos uma situação de perigo. Então, nós começamos o debate, eu, Eduardo de Oliveira, algumas outras pessoas que ainda estão no movimento, mas principalmente nós dois que fizemos vários trabalhos em conjunto, principalmente no Rio e São Paulo. Trabalhos muito também ao nível do escrever, do escrito, quer dizer, buscando tomar um lugar que nós éramos, quer dizer, que éramos como professores, nós éramos enquanto acadêmicos.
Esse processo foi um processo, como você disse, muito importante, muito duro, inicialmente muito duro, mas eu me coloquei sempre dentro de uma atitude que eu acho que é a atitude dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, atitude, vamos dizer, de zumbi, atitude de avançar no momento de grande perigo e recuar no momento em que os outros pudessem agir. Então, houve justamente toda essa tática que eu às vezes falo, não brincando, mas seriamente, a tática quilombola, quer dizer, estar do lado, estar atrás e só estar na frente no momento em que as coisas realmente se tornem difíceis e haja necessidade da nossa presença na frente. E foi esse mais ou menos o processo que aconteceu. Eu também fiquei muito envolvida em termos da tese que eu tenho que defender. E continuo trabalhando, lutando nessa proposta de acompanhar determinadas pessoas, somente o pessoal que está a nível universitário na Universidade Federal Fluminense, nessa tática. Quer dizer, nunca foi, para mim, importante ou necessário estar numa posição de poder dentro do movimento negro. Porque eu acho que, até esse momento, ainda não é necessário esse papel de poder. E como eu estava trazendo o discurso do preconceito racial, da discriminação racial, como eu acredito que o fato de um ou outro de nós estarmos hoje sendo representantes ou não representantes de alguns partidos, de algumas entidades do sistema geral, eu resolvi suportar essa situação realmente, que não é fácil, mas que também me traz grandes alegrias na medida que é uma coisa escolhida por mim mesma, que é de esperar junto com o movimento, andar ao lado do movimento. Na medida em que eu já acho que vivi o meu processo de estar na frente. E, aliás, isso aí ficou muito caracterizado na marcha. A marcha, você esteve lá e as pessoas viram você na marcha, sabe? E me parece que, ao mesmo tempo, existe toda uma questão a reaproximação com você, sabe? Das pessoas aí do movimento. Que, ao mesmo tempo, as pessoas... Muita gente não sabe o papel importante que você teve. Eu acho que você foi assim, a pessoa que realmente, de repente, nos anos 70, você esteve aqui, você estava aqui, brigando aqui. Ao passo que muita gente ligada ao movimento, que hoje acham-se líderes, estavam fora. E você estava aqui dentro brigando. E quando você fala nessa tática do quilombola, né, a questão do zumbi, existe uma outra pergunta. Na Serra da Barriga, em Alagoas, está sendo preparado o Memorial Zumbi. E no Memorial Zumbi existe um conselho geral, um conselho deliberativo, que muitas pessoas estão fazendo parte. E eu gostaria de saber, você faz parte desse conselho? Não. Tudo bem. Agora, eu pergunto a você uma outra questão muito importante, a respeito exatamente do quilombo, né? Que é uma das coisas que você é uma das pessoas que mais sabem disso no Brasil. Você é uma das pessoas que tem coisas incríveis escritas sobre isso. Eu pergunto a você o seguinte: como você vê essa questão do Memorial Zumbi na Serra da Barriga, local em que o negro defragou aquela batalha incrível que foi, como você mesmo já disse, você sabe, que foi o primeiro Estado livre das Américas. Foi ali que foi defragado isso. E como você vê hoje essa peregrinação? Por exemplo, eu digo no seguinte sentido: dia 20 passado, eu fui lá agora,
E uma das coisas assim que me chamou muita atenção foi uma faixa da Coca-Cola saudando todos os peregrinos que chegaram ao topo da serra. Como é que você vê isso tudo, Beatriz? À medida que você sabe da importância que tem aquele lugar, da religiosidade, da energia daqueles que tombaram naquele lugar, como é que você vê isso hoje? Olha, eu acho que são as coisas que a gente vê, não tem nem como se colocar, porque eu acho, Januário, que é o mundo moderno. É o mundo da ordem social. De repente, nós não podemos dizer sou contra ou a favor de ter uma faixa de Coca-Cola, ou de seja o que for. A gente não pode dizer se é contra ou a favor de que a Serra da Barriga hoje seja patrimônio. Eu sou a favor que seja um patrimônio nacional, parece que está ou em projeto, já é patrimônio da nação. Mas eu digo a você, a minha ideia inicial da Serra da Barriga era uma ideia do encontro dessas pessoas, vamos dizer, desses peregrinos lá, sem nenhuma referência desse mundo moderno. A única referência do mundo moderno que poderia estar lá seríamos nós, enquanto pessoas brasileiras, enquanto pessoas que estamos simpatizando, militando esse movimento social da sociedade brasileira, que é o movimento negro. Eu acho que eu me chocaria se visse. Eu não vejo o registro Coca-Cola relacionado muito com a figura que eu tenho em minha mente, em meu coração, de Zumbi de Palmares, nem nas coisas que eu escrevi, que eu li, que eu pesquiso ainda sobre o que é o quilombo. Agora, eu posso dizer uma coisa que se fala muito hoje. Zumbi era um homem democrático. Então, ele talvez, não sei como ele recebeu pessoas dentro do seu quilombo, recebeu manifestações dentro do seu quilombo que não era necessariamente da sua própria ortodoxia, dos seus próprios dogmas. Talvez ele aceitasse a Coca-Cola agora. Mas eu penso também naquele Zumbi que, quando o rei de Portugal sugere, exige e pede, suplica que ele venha fazer a paz após Gangazumba, ele, ao invés de aceitar a paz, ele internaliza cada vez mais o quilombo, interioriza cada vez mais o quilombo na sua migração de marcha de retorno e destaca os seus principais capitães para destruir o quilombo de Gangazumba, para não deixar entrar justamente em Palmares esses símbolos e esses signos de dominação, que seria, no caso, no século XVII, o próprio edital do rei de Portugal, a própria paz de Gangazumba, que foi escrita nesse momento. Então, eu acho que Zumbi, pelo menos Zumbi que eu entendo, não ia expulsar a Coca-Cola, mas eu acho que ele teria, como qualquer quilombola, outra alternativa, e não essa alternativa de ter uma multinacional, sabe, indicando e ajudando a que os descendentes dele subissem até, como eu sempre digo, aquela esponja ainda, onde está no fundo da terra, no amálgama da terra, o sangue dele e o sangue dos palmarinos, e parte do sangue que corre em todas as nossas veias. Beatriz, uma das coisas que me interessa muito, que eu observo muito, eu sinto que todos as modelos de mulher na cultura africana são guerreiras, são grandes guerreiras.
Oxum, Yansan, são figuras guerreiras. Eu sinto que na cultura africana em geral, e na cultura que veio para o Brasil, a mulher é uma figura muito forte, enquanto na coisa branca se vê é a Verônica que enxuga o rosto do Cristo, é auxiliadora, é uma figura sempre dependente. E eu sinto que essa história, essa coisa guerreira é uma coisa que corre meio subterraneamente na cultura, é uma coisa que não é reconhecido pelos meios, assim. Eu li uma coisa que se escreveu sobre a Chica da Silva, a sua revolta contra a mulher negra colocada assim pelo meio cinematográfico. E agora tá rolando o Zumbi das Palmares, e eu vejo que é muito em volta da figura homem. Eu queria saber o que você pensa dessa coisa guerreira mesmo, da mulher. Quer dizer, toda a ideologia que nos é passada pelas religiões afro-brasileiras, as figuras femininas são, como você diz, guerreiras. Ou guerreiras, eu diria, mais de mulheres mais fortes, né? Isso tem toda uma relação com a própria origem da mulher no passado africano, né? Eu não sei se é assim na África no momento, mas a mulher tem um papel na África fundamental por ser origem, exatamente. A origem da vida é a origem do que é fecundo, de onde é possível, vamos dizer assim, fecundar uma semente. E a mulher negra, em vários momentos da história do Brasil, saindo da África, saindo das entidades para a história mesmo, são mulheres de grande poder, de grande força, e que, ao lado esse lado de auxiliadora, ela também tem, esse lado de ternura, ela também tem, esse lado de feminilidade. Quer dizer, o que passa muito para a gente é que não só dentro das entidades do candomblé, não somente as mulheres, as grandes mães da cultura africana e negra, elas têm essa força, esse elemento de dar a vida, que é o elemento feminino, mas também ela passa isso para as próprias entidades ditas masculinas, não é? E realmente, quer dizer, quanto a essa questão como foi mostrado Chica da Silva, tem uma série de variáveis nesse problema, né? Uma delas é que foi mostrado realmente um estereótipo calcado em outro estereótipo, que era a Chica da Silva vista pela literatura, porque a Chica da Silva vista pela história, mesmo pela oralidade histórica e por alguns documentos em que ela está de passagem, é uma mulher nesse sentido de guerreira, quer dizer, ela faz alianças, ela estabelece alianças com aquele contratador, aquela coisa, mas são alianças justamente em função da manutenção, sabe, do controle da região que o grupo dela estava controlando antes, o grupo de negros que estava controlando antes. Então, é uma coisa difícil, porque na nossa sociedade, modernamente, se passa muito ou a mulher como um estereótipo frágil, né, que é o caso de Chica da Silva, quer dizer, onde mostra a sua própria fragilidade na agressão, né, na agressão sexual, na agressão em relação à sua classe, e se tira justamente essa força do poder feminino, essa coisa guerreira que você fala, que é o elemento feminino, entendeu? E traz sempre um estereótipo, ou da Mãe Preta, ou da Chica da Silva, quer dizer, mulheres onde a vida, a sexualidade, são coisas que ela usa simplesmente para um poder que reproduz o poder do homem, tá? Reproduz o poder não do homem o sexo homem, mas esse homem estereotipado também, esse homem também que estereotipado pelo próprio poder, pela própria dominação. Então, o importante é ver que, embora
apareça nas outras ideologias, nas outras religiões, nas outras histórias, essas mulheres como Verônica, etc., as chamadas auxiliadoras, as Marias, as Madalenas, mas, de qualquer jeito, ela sempre vai passar uma figura forte, uma figura de poder, uma figura, como eu estava dizendo um pouco antes para Januário, uma figura que fica ao lado, uma figura que fica atrás, e não uma figura que fica na frente. Esse é o sentido realmente do feminino. O outro é aquele que está ao seu lado. O outro é aquele que você segura, o outro é aquele que você, inclusive em termos de posição de mãos, né? Aquele que você suporta. O outro é aquele que você conduz. O outro não é aquele que você se sobrepõe. Isso é justamente a atitude, o comportamento, o ethos da mulher, de todas as mulheres no mundo inteiro. E que no contexto africano, no contexto brasileiro, nos vem, pela ideologia, pelas entidades, mostrando Oxum, todas essas mulheres, como mulheres extremamente fortes, extremamente guerreiras, como você disse, extremamente capazes de levar uma situação, fazer uma situação e mudar uma situação. Entendeu? E também, voltando a insistir, com essa compreensão da guerra de movimento de Palmares, sabe? Da concepção do que é o quilombo, que a gente pode dizer tudo sobre quilombo. É uma democracia, é uma organização social, é isso, é aquilo, é uma brecha no sistema. Para mim, desde o momento que com 17 anos, eu comecei a pesquisar Palmares, Zumbi, principalmente, o que foi me chamar a atenção foi a fuga. A fuga no sentido quase musical da palavra. O momento em que você se sente com total controle, que não necessariamente você não precisa fugir para um outro espaço, foge dentro daquele espaço, para entrar, talvez, vamos dizer, num allegro adiante, ou num adágio adiante. Eu acho que vocês entendem muito bem isso, vocês são artistas. Voltando à questão, quer dizer, a mulher tem isso. A mulher, quando o filho nasce, eu já sempre conversei muito com companheiras minhas, e como minha filha nasceu, no momento que ela nasceu, para mim foi uma coisa assim, primeiro um pânico no sentido bonito do pânico, sentido quase teratológico, né, do pânico, porque era um outro ser. Eu comecei a dizer, eu não sou a mãe, ela não é minha filha, ela é um outro ser, incrível como eu consegui, como nós conseguimos que esse ser nascesse. E nesse momento se estabeleceu para mim esta coisa que é da fuga, que é de Zumbi, a separação, a democracia de Zumbi. O quilombo de Zumbi só é possível porque todos são todos. Todos são um. E quando se deixa de ser um, se estabelece sempre quem que vai representar todos, por ser o mais forte, por ser o mais capaz, por ser o de maior saber. Não é porque tomou o poder, não é porque está com raiva de alguém e vai lá e toma, não é um lugar determinado a você por sua origem. É um lugar que você conquista nesse processo da fuga, de mostrar aos outros como você sabe que o outro está falando alto, irritado, e você se cala. Como o outro está nervoso e você se acalma e olha para o outro, e o outro vai perceber que você está calmo e vai se acalmar. Sabe? Uma série de mecanismos que o Quilombo de Palmares mostra. Por exemplo, ficar na frente e dizer, por exemplo, que tem milhões e só tem 5. Ficar atrás e dizer tem 5 e tem milhões. Sempre essa dinâmica, que é a dinâmica da fuga, que é a dinâmica que é muito da concepção da mulher. Que é alguém, é uma pessoa que todo mundo, quando fala do feminismo, sei que ela quer que a gente pareça com um homem, seja essa guerreira homem, e nós somos uma guerreira diferente.
Está entendendo? Nós temos uma concepção de guerra que eu acho que é parecida com essa concepção de guerra do Quilombo. A guerra está existindo, mas nós estamos cuidando dos filhos, cuidando da plantação, cuidando disso, cuidando das armas. Eu, por exemplo, num outro quilombo que tem em Minas, as mulheres iam para as minas enquanto os homens iam guerrear. Elas iam pegar no pesado e descer mina enquanto os homens iam guerrear. Em determinado momento, os homens teriam que se esconder e elas continuavam a guerra, como frente no quilombo de Ambrósia, oeste de Minas. Então, toda essa coisa, eu estou fazendo muito eu faço muito esse tipo, toda essa questão que a gente coloca, estamos colocando agora, de mim, frente ao movimento negro, de nós, mulheres, eu acho que a tática para você criticar essa sociedade que está aí é você agir da forma que a sociedade quer lhe impedir de agir, porque é a mais sábia. Quer impedir de agir porque pensa que ele destrói, pensa que vai conseguir te derrotar. Quer impedir de agir justamente para que você, de repente, não surja. Ou então que você passe na frente, como eu digo, né, e seja como eles organizaram, que deve ser. Eu não tenho nada contra quem vai nisso. Eu acho que tudo que está se fazendo movimento no momento é válido em todos os sentidos. Só que eu procuro, às vezes, até catequizar algumas pessoas que estão do meu lado. Isso quando eu tenho condições de falar. Olha, eu não estou aí, há outras razões, há muitas razões, mas a primeira coisa que eu senti frente ao movimento negro foi isso. Eu não quero, antes que todos passem, eu não quero passar. Eu acho que uma grande parte, como já disse você, do pessoal do movimento negro não tem o conhecimento histórico do que foi o negro na sociedade brasileira. Você diz histórico no sentido da história escrita? Eu vou lhe dizer seriamente, a história escrita não diz. Não diz. Um dos grandes problemas no momento que eu estou vivendo a minha tese é justamente o que chamam na história a falta da documentação. Né? Eu estou trabalhando com quilombos e a documentação é falíssima. A primeira documentação é a documentação escrita pelo opressor. Quer dizer, e no momento da repressão ao quilombo. Quer dizer, você vê, por exemplo, a primeira notícia sobre o quilombo de Palmares em 1559, logo depois da primeira grande partida de açúcar do Brasil para a Europa. Quer dizer, 1550, 1559, já a primeira notícia de quilombo, na capitania de Pernambuco. Quer dizer, deve ser no quilombo de Palmares. Mas aí você vem procurando documentos, talvez sobre Palmares tenha mais, porque durante o quilombo de Palmares, praticamente a economia do Brasil está parada, com a capitania de Pernambuco, com a invasão holandesa. Agora, do resto, você não tem. E o que você tem um ou outro documento. Agora, o que você tem muito é como essa história está sendo escrita pelo branco, eternamente pelo branco, entendeu? Sempre pelo branco. Quer dizer, quem de nós, negros, escrevemos? Edson Carneiro escreveu sobre Palmares. Mas escreveu a partir de quem? A partir de Nina, a partir de Rocha Pombo, a partir de Pita e de uma série de autores brancos. Nós também, o próprio historiador, mesmo com a melhor das intenções, o branco, ele tem a dificuldade da própria autocensura ao escrever. Depois também a questão de que vai ter que repetir o que já está escrito. A história não aceita o novo. A não ser que você realmente encontre um documento original. Mas para você escrever sobre o documento original, você tem que partir de... O negro veio para a África para ser escravo, porque o índio era mais rebelde, porque o índio era uma mentira. Você vai ver o índio escravizado, você vai ver o índio massacrado. Você está entendendo? A história do Brasil, principalmente a história do Brasil, é esquizofrênica. No mesmo momento que ela está dizendo, nós estamos vendo agora, o tráfico negreiro. Tá?
Nós estamos debatendo, nós no movimento negro, já estamos com essa história mais ou menos escrita, mas continua se publicando isso. E quando se fala em nós, quilombolas, nos diz os fugidos. Quer dizer, é um conceito pejorativo. E quando eu falei fuga naquele momento, é fuga nesse sentido, mas não no sentido de fugido. Fugido por quê? Quem era dono dele? Só se um homem reconhece que o outro é dono dele, é que ele não foge da relação. E o escravo, graças a Deus, que ele tinha condições de não reconhecer o senhor como dono da pessoa dele. E daí vem a história do Brasil toda assim, quer dizer, não é o movimento negro, todo brasileiro não sabe a sua história, porque ele não consegue nem ter condições de captar essa história. Porque num capítulo se escreve que o índio era mais rebelde, que o índio não se adaptou porque não era sedentário, e o negro sim. E quando ele diz o negro sim, eles esquecem que esse negro veio dessa costa toda até o leste. Quer dizer, existia negros ali também que não se adaptaram, nunca tinham sido sedentários, tá? Aqueles negros ali de Mali, aqui mesmo em Angola, aí próximo a Zaire, existem não sei quantas etnias que eram caçadores também, que eram nômades. Zinga já era sedentária. São poucos os grupos na África no momento sedentários. Então, não é, nós tínhamos as pessoas até marxistas de melhor noção, mas diz o seguinte: o negro vinha de uma sociedade mais que não era comunidade primitiva, por exemplo. Enquanto o índio era comunidade primitiva. E você pergunta, sim, mas que índio? Porque o índio que está no Inca não era comunidade primitiva. O Inca não era comunidade primitiva. O Azteca não era comunidade primitiva. Em função da ideologia que o cara chega com ela, achando que a cultura dele, que o domínio dele, a língua dele é que tem que prevalecer. Porque ele tem que ter esse arcabouço ideológico que diz que ele, o colonizador, era o civilizador, embora tenha pelo menos as duas grandes civilizações só na América. E quantas civilizações existiam na África? E como é que eles conseguem? Então, como é que eles conseguem isso? Então, outro dia estava dando uma aula mostrando a história da conquista portuguesa em Angola. Depois a gente pode falar noutra hora sobre isso. Mas eu dizia para os jovens de 25, 22 anos, eu dizia, é possível vocês abrirem, eu estou falando isso para vocês, e vocês abrirem o livro e ver, o negro foi capturado. Eu disse, nós não éramos imbecis, principalmente se nós éramos caçadores. A gente sente o cheiro do veado, do leão, do palanca, de todos os animais. Como é que a gente não sente o cheiro o caçador africano não sentia o cheiro do outro homem? E um outro homem diferente. A primeira coisa que ele ia tomar, sabe? E você vê roots, raízes, o cinema reproduzir, como Chica da Silva, reproduzir isso em cima da cabeça dos nossos filhos. Nós somos capturados. E eu pergunto, e o rei do Congo vendendo? E o rei de Mali vendendo os escravos? Que captura é essa? Eu não estou dizendo que não houve captura. Pode ter havido, porque não é absoluto as situações dos povos de África, nem era absoluta as situações do povo da América. Mas quando se diz para uma criança, e até que ela chegue na nossa idade e faça um novo movimento de mulher, de negro, não sei o quê, vai ser dito para nossos filhos ainda que os índios os negros os angolanos eram mais fortes, eram sedentários, já coloca assim como se fossem melhores, serem mais civilizados do que os aimorés, do que os tamoios. E essa criança depois vai estudar América Latina. E ela vai ver Inca e a cabeça dela pira. E até hoje criança brasileira não suporta a história. Brasileiro não suporta a história. Por quê? Porque é esquizoide, é esquizofrênica. Porque quando diz que capturava o índio e o negro capturava o negro e o índio era incapaz, ou era mais rebelde, aí você vê Montezuma, você vê o Inca, você vê os astecas, que chegaram cheios de ouro, que tinha pirâmides de ouro, que tinha o maior desenvolvimento astronômico, dos maiores astronômicos
só comparável ao Egito, e isso não entra na história. Ninguém, Januário, é capaz de fazer um estudo pequenininho. Talvez eu esteja fazendo a minha própria crítica. Pequenininho, mostrando isso. Aliás, eu acho que eu vou fazer essa semana para descansar. Porque eu fico, realmente, uma das coisas que eu fico assim, não dá para dizer tudo. Não dá porque a mente das pessoas não suporta, nossa mente é muito, sabe, de captação censurada. Então, como a gente vai fazer essa história, recuperar essa história toda? Só se nós fazermos uma grande sociedade secreta, entendeu? Nos organizarmos, mas ninguém está afim disso, como você diz, todo mundo está afim de financiamento e ninguém vai financiar para você, um tipo de coisa dessa, porque você vai fazer secretamente e você realmente vai tentar fazer um livro capaz de chegar numa universidade, de não ir para uma universidade e dizer, não, você está reprovado aqui porque isso não está no documento. E se não está no documento, diz, mas está em tal lugar. Mas se não está em tal lugar, você não pode provar. A academia te corta imediatamente. Que essa coisa ela surge, ela não é colocada assim diretamente, né? Outro dia nós estávamos numa reunião e uma moça estava lá, negra por sinal, dizendo que ela tinha tirado 10 em geografia e que foi uma das maiores notas da sala e que o professor chamou e disse para ela o seguinte: comigo não tem nada disso não. Tirou 10, eu dou 10. E ela também tem o que está implícito nisso, né? Tá vendo? Não é nem implícito, é explícito, né? É uma coisa realmente muito difícil. Voltando a essa questão da história, o processo, eu tenho uma certa paz. Eu entro assim em ansiedade um pouco, mas eu tenho uma certa paz. Na medida em que a gente possa trocar essas experiências e cada um, aquela coisa do quilombo, cada um puder fiscalizar um pouco essas coisas. Fiscalizar no sentido que Cacá Diegues me chamou mesmo, patrulha ideológica. Eu sou patrulha ideológica. Ele me chamou de patrulha ideológica e eu aceito, achei lindo. Porque é realmente patrulhar. Às vezes é difícil porque você, como está envolvido emocionalmente com a coisa, você agride um pouco. Como foi outro dia, eu disse, uma pessoa me mostrou um texto e começava assim, o índio, essa coisa do índio e do negro, entendeu? Que foi uma das coisas que mais perturbou a minha geração, porque ao lado disso nós tínhamos que ler Gonçalves Dias e E o índio sempre era, sabe, o novo homem do Brasil, o novo homem que se Brasil, e nós éramos aqueles, sim, engraçados, interessantes, bonitos, estamos dando a cultura ao Brasil, mas nós fisicamente não temos sentido, porque nós não conseguimos ser o ideal, nós não entramos na ideologia positiva da nação. É interessante como outro dia eu estava com uma pessoa de alto nível, quer dizer, amiga, mas porque é amiga de pessoas amigas, pessoa conhecida, alta cabeça, trabalha com bioenergética, não sei o quê, médica, e disse, falando qualquer coisa, esse negócio de religiões, de filosofia, porque o escravo era ralé. A pessoa, falando de pessoas atuais, são descendentes, falando comigo, são descendentes de escravos, e é ralé. Eu tenho dois níveis de reações nesse momento. A primeira reação é calar. Calar e pensar assim, não é possível que ela não esteja percebendo. Se a pessoa percebeu, daqui a pouco vai me pedir desculpas. Eu disse, não te peça desculpas. Não peça desculpas, porque eu sei que eu sou. Eu só acho que você não deve dizer mais isso em relação aos outros. A mim tanto faz, porque eu não sou ralé. Mas você está percebendo? O discurso ideológico. Há um conceito dentro do quilombo chamado a paz quilombola. A guerra está. A guerra existe.
Mas, mesmo dentro da guerra, para a guerra, é necessário a paz. A paz seria como o espelho, o contraponto da guerra, dentro da própria guerra. Entendeu? Então, você tem razão. Esse estado de estar guerreiro significa o estado de estar em paz. Porque você estando em paz, é aquela coisa mais ou menos do judô. Você está esperando o agressor. E, claro, você vai derrotar o agressor se estiver em paz. A gente viu aqui, nesses poucos minutos, o que representa Beatriz do Nascimento. E, nesse momento, perante aqui a ela, em nome de um militante da luta do movimento negro, eu quero agradecer a ela por tudo aquilo que eu aprendi e que me conscientizei através dos escritos, das palavras e da presença dela. Hoje, à medida que eu estou na luta do movimento, essa luta tem muito de Beatriz do Nascimento. Muito obrigado, Beatriz. Há um nível de felicidade, de amor, de ternura em relação ao movimento negro, em relação às palavras que Januário está dizendo. Eu não quero falar um discurso de falsa modéstia. Eu quero dizer a Januário, a vocês, a Dalto, a você que está aqui comigo, e para todo mundo, que é um momento como esse, em que se estabelece em mim as entidades da nossa ideologia, do nosso mundo, a nossa Oxum, a nossa Yansan, a nossa Nanã, as nossas mães de todas as culturas do mundo. Porque acho que no momento a grande ansiedade, a grande busca de outras mulheres